pode se assentar. Meus irmãos, a nossa dívida foi paga. Que coisa linda, que notícia maravilhosa. Abra a sua Bíblia em Gênesis 33. Gênesis 33, todo esse capítulo, ouça com atenção a palavra de Deus. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei guiando-o pouco a pouco no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: Então permite que eu deixe contigo a gente que está comigo. Disse Jacó: Para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho onde viera. E Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, e esta na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar. Ó Deus, Deus de Israel, desde Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus, Senhor nosso, sê conosco agora, Pai, fala conosco, sê, Senhor, o Senhor a nos instruir nessa manhã. Apesar de mim, ó Pai, por misericórdia, fala, dá que ouçamos tão somente a Tua doce e santa voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu pensei num desenho difícil, porque vocês estão ficando cada dia melhores, não é, Catarina? Então, vocês vão desenhar 2 irmãos se abraçando, porque esse abraço é aquele abraço de quando eles fazem as pazes. Eles brigaram, agora eles estão fazendo as pazes, estão se abraçando. Por quê, crianças? Porque lembra que irmãos, amiguinhos, os pais e os filhos, todos sempre devem fazer as pazes, sempre devem se reconciliar. É isso que é esse abraço. Eu estava lembrando, meus irmãos, de reconciliação entre irmãos pequenos, porque normalmente é engraçado, né? Eu, por parte de mãe, não tive irmãos, então não tenho muito essa experiência.
Mas tem pais que criam os mecanismos, não é? Para tornar visível a reconciliação dos irmãos. Por exemplo, assim, abraça o seu irmão e fica assim por 3 minutos. Tem coisas desse tipo, não é? Sentem-se na mesma cama e fiquem lá o dia todo até vocês se acertarem. Eu ouvi 2 muito legais, assim, quer dizer, eu achei pelo menos curiosas. Uma certa família com 3 irmãos, um rapaz e 2 moças, quando eles brigavam, o pai, ok, na hora das refeições, todo mundo vocês 3 vão fazer a refeição, com o mesmo prato, o mesmo copo e os mesmos talheres. Um pouco nojentinho, eu sei, né? Mas eles tinham que ficar um passando para o outro e fazendo ali a interação. Algumas coisas aconteciam nisso, mas era o jeito que esse pai pensava. Também tinha uma outra situação, e aí, de repente, a dica, as meninas não vão gostar muito, as adolescentes, mas 2 irmãs, quando brigavam, e quando ficavam muito tempo com essa ranhetice uma com a outra, a mãe e o pai tiravam a chapinha, o secador, o shampoo e o esmalte. Então, quando elas estavam desgrenhadas, pode saber que elas não tinham feito as pazes ainda, né? Essa eu achei muito boa, né? E aí as pazes eram feitas rápido, né? Que ninguém, adolescente, não quer ir para a escola desgrenhado, né? Então tem esses mecanismos que a gente vai ver. É verdade que, infelizmente, às vezes as histórias das reconciliações são amargas, não é? Passa por dificuldades. Alguns, infelizmente, não conseguem isso, ou por tolice, ou por alguma outra razão, e a pessoa, uma delas vai para o túmulo, e aí é aquele choro amargo de não ter feito a reconciliação. E essas são as histórias que a gente vai vendo na vida. E hoje nós vamos ver uma história que é a doce história da reconciliação de Jacó e Esaú. Essa história é linda, é fantástica, cheia de detalhes, e nós vamos ver as aplicações para a nossa vida, porque é uma história só, um ponto só. Então, crianças, prestem atenção nessa linda história. Então, a gente vai passar pelo texto e vocês acompanhem aí na sua Bíblia, no seu aplicativo. Bom, Jacó está de saída. Lembre-se lá, Jacó lutou com um homem, ficou manco, e agora o dia raiou e vai seguir para encontrar com seu irmão. Esse era o propósito, ele sair para encontrar com Esaú para fazer as pazes. E ele está de saída, ele levanta os olhos e vê o seu irmão vindo ao seu encontro com quem? Lembra-se domingo passado? O seu exército de 400 homens, não é? Bom, provavelmente o coração de Jacó balançou, né? Eu não sei de Jacó, não gosto de ficar falando especialmente dos patriarcas, mas euzinho, teria dado uma balançada. Não sou, como diz o reverendo Mateus, estou confessando o meu pecado. Não sei se eu aguentaria olhar 400 homens vindo na minha direção, lembrando que o meu irmão tinha jurado 20 anos atrás que ia me matar. Essa informação a gente não pode esquecer. Então Jacó faz o quê? Ele organiza todo o seu clã em grupos alinhados. Ele põe em primeiro grupo as suas servas e os seus filhos. Depois ele põe um outro grupo, que é Lia com os seus filhos. E depois ele põe Raquel e José. José é o único nominado aqui, né? A gente vai vendo uns detalhezinhos aqui. É claro que Jacó ainda não é perfeito e ainda não tem uma maturidade na fé, porque se ele tivesse, ele não tinha colocado segunda ordem do seu coração, que ele pôs Raquel para trás, né? Quem tinha que ficar para trás era Lia com Judá, porque Judá é a semente santa. Tudo bem que ele ainda não tinha essa percepção toda. Mas Jacó está mudando, lembra, gente, que Jacó está mudando? Jacó está crente. E ele, então, faz tudo isso, mas ele vai à frente. Ele não é mais o covardão. Ele agora vai para frente de todo mundo e vai se ajoelhando diante do seu irmão, até seu irmão chegar. Provavelmente ele foi andando e ajoelhando, e ele fez isso por 7 vezes. Veja, é uma atitude corajosa. Agora ele é um chefe de família, ele foi para frente para encarar o seu irmão, e também uma atitude humilde. Esse cumprimento aqui, esse cumprimento que ele faz é de uma saudação de um vassalo, de um servo.
ele está se colocando na forma de servo. Qual foi a reação de Esaú? Lembra? 20 anos, vou matar o meu irmão. Qual foi a reação dele? Primeiro ele corre ao encontro de Jacó. Lembra que Jacó agora manca? Que Jacó não é veloz? Eu fiquei pensando nessa cena, né? Agora ele está correndo, ele não está mais andando, ele está correndo na minha direção. Ele pula no irmão, ele se agarra no irmão, ele se junta no pescoço e beija seu irmão. Ué, o que está acontecendo? E agora os dois choram. Meus irmãos, que momento, para pensar, como uma atitude dessa quebra os corações, não é? Como as expectativas foram todas frustradas de Jacó, achando que talvez fosse dar ruim, mas afinal de contas ele tinha se colocado diante do Senhor, e o Senhor disse que iria com ele, mas o fato é que agora ambos estão chorando, uma reconciliação está acontecendo. Então Esaú, depois desse abraço, ele vê mulheres e crianças atrás de Jacó, e ele pergunta, quem são essas daí? Será que Esaú estava só esperando para conquistar as famílias e tomar todas as mulheres? Porque, meus irmãos, nós não temos... A gente leu o texto todo, mas Jacó está vivendo o texto, passo a passo. Mesmo assim, Jacó apresenta a sua família. Essa daqui é fulana, Beltrana, Ciclana, os filhos, não é? E aqui tem dois detalhes fantásticos. Esses são os filhos dados por Deus. É o Senhor que dá a vida. É o Senhor que me presenteou com essa bênção. E ele foi dado ao seu servo, Jacó. Olha a postura de Jacó, meus irmãos. Jacó está a todo tempo se colocando como servo do seu irmão. Lembra que teve a briga pela primogenitura, toda aquela confusão? Jacó parece que está rearranjando isso. Ele é o filho mais novo, ele está se dobrando diante do irmão. Então, Esaú questiona os presentes. Por que é essa coisa toda? O que é esses 550 bichos? Lembra, criança, dos 550 bichinhos? Jacó, então, explica. Eu mandei isso porque eu quero ter a sua benevolência. Eu quero ter o cuidado do Senhor para comigo. Jacó, agora, mais uma vez, além de se chamar de servo, diz que Esaú é o seu senhor. Jacó é outro mesmo, né? Olha a postura dele. E Esaú continua demonstrando que perdoou, não é? Ele primeiro recusa o presente. Eu sou rico, Jacó. Não preciso disso. Obrigado, valeu. Mas ele fala uma coisa aqui fantástica. Eu não preciso disso, meu irmão. Meu irmão. Eu e você somos da mesma família, meu irmão. Você não precisa fazer isso comigo. E Jacó, então, insiste para que ele aceite o presente. E no jogo de palavras aqui no hebraico, Jacó está falando, receba essa bênção. Não dá para saber exatamente se receba essa bênção que eu estou abençoando, mas provavelmente receba porque eu fui abençoado. Receba parte da bênção que o meu Deus foi generoso para comigo, seja abençoado com isso, receba isso. E mais, por quê? Porque quando eu vi a sua face, foi como se eu tivesse visto a face de Deus. Lembra do que acabou de acontecer, meus irmãos? Ele viu Deus face a face. E quando aquilo aconteceu, ele disse, fui salvo, vi o meu Deus. E quando ele olha para a benevolência de Esaú, Esaú mostrou um favor imerecido. Esaú perdoou algo que não era para ser perdoado. Ele traiu o irmão, ele fez coisas horríveis. Mesmo assim, Esaú o perdoou, e quando ele olha então para a face de Esaú, parece que ele lembra da face de Deus. Jacó foi salvo diante da face de Deus e agora foi salvo diante da face do irmão. E Jacó insistiu muito, então Esaú aceita. E aqui provavelmente há um aspecto cultural, como ao longo de todo o texto. Esaú provavelmente recebeu como forma de pagamento, sim. Por quê?
porque naquela cultura trocava-se presente em situações assim, mas Esaú não deu nada. Então provavelmente ele, ok, aceito, a restauração foi completa, porque eu aceito o seu grande presente entregue a mim, sua grande oferta, está tudo pago, a dívida foi paga, meu irmão. Agora, já que Jacó estava indo para Seir, ele não estava indo encontrar o irmão fala o que então? Meu irmão, eu vou contigo, agora nós vamos andar juntos, eu vou te acompanhar até a minha casa. E Jacó recusa dizendo o quê? Eu não consigo ir, meu irmão, eu preciso ir muito devagar, os bichos andam devagar, eu estou com uma ruma de menino, se Jacó fosse cearense, estou com uma ruma de menino aqui, tudo novinho, eles não andam depressa, se eu andar o gado vai morrer, mas eu vou até Seir encontrar contigo. E Esaú também parece que tocado pelo Senhor, pela graça comum, provavelmente, Esaú fala assim, ok, então eu vou à frente, mas eu deixo a minha escolta, eu vou deixar meus homens, você não vai andar em perigo, eles vão te acompanhar. E Jacó diz o quê? Obrigado, não, eu não preciso, eu só quero o seu perdão, eu só quero a sua benevolência, eu só quero o seu cuidado, eu só quero conseguir mercê da tua parte. Então Esaú parte com seus homens à frente. E não é curioso que aquele que viria, teoricamente viria com uma sede de vingança, com seu exército, agora era na verdade o perdoador, que não só perdoou, mas promoveu afeto, promoveu companhia e promoveu proteção. Curioso, né? Como Esaú também, por alguma razão, e a gente sabe que pela história bíblica, Esaú não era crente, mas pela graça de Deus, Esaú também está com uma postura totalmente diferente. Mas agora vem um outro detalhe curioso, versículo 17. Jacó segue para Sucote. Onde é Sucote, meus irmãos? Claro, meu irmão, eu vou atrás de você, fica tranquilo, está suave, eu vou atrás de você. Nós vamos para Seir, ok? Ok, Esaú foi, Jacó foi para Sucote. Jacó foi no sentido totalmente contrário. E lá em Sucote, que significa tendas ou refúgio, ele ficou ali por algum tempo. Nós não sabemos por quanto tempo, mas ele se instalou, cuidou dos animais, fez uma casa para si, alguma tenda provavelmente, não é? Agora, aqui tem um aspecto que de fato não tem uma clareza cristalina. Será que o velho Jacó voltou a agir? Será que Jacó mentiu? Porque ele disse que ele ia para Seir, mas ele foi para o lado contrário. E aí, meus irmãos, Jacó mentiu ou não? Difícil esse texto. Esse texto ele é realmente difícil. Eu, particularmente, vou apresentar uma posição que alguns pensadores têm e alguns detalhes que eu mesmo penso. Eu entendo que não. Por quê? Porque se Jacó, que foi para o lado contrário, não estivessem em acordo com seu irmão, o irmão tinha voltado. Jacó anda lento porque manca, anda lento porque está cheio de animal, está cheio de filho. Esaú teria voltado rapidamente, era só esperar uns dias e falar, não voltou? Agora eu vou dobrar o número de homens e vou atrás dele. Isso não aconteceu. Eles não ficaram brigados, meus irmãos. Ele poderia ter ido a Sucote, invadido e matado todo mundo, feito alguma coisa do tipo. Mas lá em Gênesis 35, 29, quando Isaac morre, Jacó e Esaú se encontram novamente e agora eles pacificamente, harmoniosamente, vão sepultar seus pais juntos. Não tem briga aqui entre eles. Se alguém tivesse se sentido traído, teria tido alguma coisa desse tipo. Mas não tem registro nem de uma coisa, nem de outro. Mas por que eu entendo que não foi uma mentira? Provavelmente, houve um acordo tácito aqui, segundo a cultura da época, segundo a cultura do lugar. Vamos entender aqui. Esaú perdoou completamente, pelo que a gente viu, não é? Ele aceitou a oferta de paz.
Na linguagem usada por Jacó, ele recusa as ofertas de Esaú, tanto de companhia quanto de proteção, e ele insiste pela benevolência de Esaú. Essa linguagem parece dar a entender que estava ali implícita a possibilidade deles não seguirem juntos. Parece que culturalmente nessa conversa ficou claro que, olha, eu estou dizendo que ir, mas eu não vou, não é? Até porque Jacó, que agora é Israel, lembra que o nome dele foi mudado? Jacó se reconciliou com seu irmão, esse era o propósito. E ele tem que obedecer a Deus, ele tem que ir para a terra prometida, e a terra prometida é no sentido contrário de Seir. Ele não pode seguir agora, ele está numa espécie de encruzilhada. E ele, então, segue para a terra prometida. Eu, particularmente, pensei num exemplo que a nossa cultura brasileira tem. Você já viu, eu não vou falar que você já fez, mas você já viu alguém fazendo numa loja, né? Chega para comprar uma roupa, uma mulher vai comprar um vestido, uma blusa, um homem vai comprar alguma coisa, e chega na loja, ele vai convicto, ele deu uma olhada geral, ou bateu o olho e gostou, ele entra e fala, eu quero levar essa camisa, eu quero levar esse vestido, quanto custa? Tanto. Oi? Porque há um preço em mente na cabeça, ele não perguntou o preço. Quando o vendedor fala, ele toma um susto. E aí ele diz o quê? O brasileiro, ele vai dizer o quê? Eu vou pensar e volto depois. Já viu isso? Ele não fala, não, obrigado, isso aqui está caro. Ou então do tipo, tá maluco? Que preço é esse? É abusivo? Ele não fala, o brasileiro não faz isso. O brasileiro, ele tem uma fala que serve para dizer, eu não vou pagar isso está caro. E o vendedor entende essa fala, porque o vendedor sabe que está caro. O vendedor sabe. Parece que na nossa cultura isso funciona assim. Aí eu te pergunto, o que disse vou embora, eu vou pensar e volto, ele está mentindo? E se ele for pensar mesmo e chega à conclusão que não vale a pena e não volta? Percebe, meus irmãos? Eu não estou afirmando que essa prática brasileira está boa, nem a de Jacó. Mas eu só quero dizer que talvez aqui há algo cultural que ambos entenderam. E Jacó, então, segue, ele retorna de Padã-Arã para Canaã e se instala na cidade de Siquém, onde o bando dele era grande, concorda? Mas ele comprou a terra, mas não é uma grande propriedade. Ele comprou uma terra suficiente para ele se instalar ali com o seu povo, com os seus animais, tanto é que ele pagou só 100 dinheiros ali, isso é muito pouco, não é? E ele compra dos filhos de Amor um pedaço de terra já dentro da terra prometida. Lembra que Abraão também comprou uma terra para sepultar já dentro da terra prometida? Provavelmente Jacó não comprou muito mais, porque, aliás, vai ser dele mesmo, não é? O Senhor prometeu. O Senhor ainda não tinha falado para ele se instalar, mas tinha falado para ir para a terra prometida, não é? E ali ele levanta um altar. E ele chama aquele lugar de Deus, o Deus de Israel. Ele chama aquele lugar de El Elohe Israel. Ele chama aquele lugar do lugar onde ele tem um Deus, o Deus dele. Agora é o Deus dele. Lembra que ele falava o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, e não se posicionava? Agora é o Deus de Israel. E mais, meus irmãos, aqui é uma adoração pública, é para que todos vissem, para que todos percebessem que ele agora está adorando o Deus de Israel. E não só isso, esse altar vai ficar aqui, porque cada um que passar por aqui vai saber que eu sirvo ao Deus de Israel. Uma adoração comunitária, uma adoração pública, uma adoração com toda a família, com todos os seus servos, com todos os seus bichos, todo mundo ali adorando o Deus de Israel. E sabe o que isso está se cumprindo aqui? Em Betel, lembra-se de Betel? Quando ele também tem uma presença de Deus, lá em Betel, ele disse
que se ele voltasse, ele está saindo da terra prometida para encontrar uma mulher, para contar abrigo, não é? Porque ele está fugindo do seu irmão, conforme seus pais mesmo falaram. Mas lá ele disse: se eu voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Concretizou. Agora o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Israel. Agora ele está reconhecendo isso. Gente, que fantástico! Ele se reconciliou. Veja, um possível... Desculpe, meus irmãos, eu brinco tanto com esse final dessa palavra que eu me confundo, né? No automático sai, não é possível, esse tipo de coisa. Eu já parei, Silvio, você precisa procurar uma palavra similar para você não se confundir. Mas um possível resumo deste texto é: o irmão mais novo busca pela reconciliação se valendo de uma grande oferta, não é? O irmão mais velho se reconcilia e aceita esse presente como forma de pagamento, além de propor companhia e segurança. E o irmão mais novo, uma vez reconciliado, segue agora cumprindo a vontade de Deus, o Deus de Israel, um Deus a quem ele adora. Porque aqui, meus irmãos, essa foi a doce história da reconciliação de Jacó com Esaú. Você já experimentou uma reconciliação depois de anos? Você já teve essa experiência? Eu trabalhei, aposentei pelo Banco do Brasil e eu tinha uma colega que era muito querida, uma colega muito gente boa, muito boa no serviço, ela que ensinava todo mundo, nós éramos praticamente do mesmo nível técnico, e ela me ajudava muito, ela me ensinava muito, a gente às vezes descia para almoçar juntos, conhecíamos as histórias das famílias, enfim, uma pessoa, colega de trabalho, gente boa, legal, que você tem a satisfação até de trabalhar. Mas chegou uma hora na nossa gerência, houve uma enquete lá, que serviço você mais gosta de fazer, que serviço você quer fazer e que serviço você não quer fazer de jeito nenhum. E o Silvio, né? E sai de férias. Quando eu volto, o serviço que eu não quero fazer de jeito nenhum, agora eu sou o responsável. Eu falei: oi? Eu escrevi, eu não quero fazer, eu odeio, tenho ódio de quem gosta disso. Eu não quero fazer isso aqui. Mas você foi colocado e ficou no ar, e algumas informações foram circulando de que ela tinha me posto nisso. Eu falei: não, ela? Que facada foi essa? Ela me disse que ia me ajudar, inclusive, porque ela tinha substituta do gerente. Ela ia me ajudar. Meus irmãos, sim, mais um pecado confessado nesta manhã. Eu fiquei com muita raiva. Eu simplesmente parei de conversar, uma postura super de crente, sabe? Parei de conversar com ela, não dava bom dia, não dava, porque eu estava com ódio. Ela me falou que me ajudar, eu estou fazendo um serviço que eu odeio, aliás, não era só odiar, era não servir. Qualquer coisa que eu entregasse, eu corria um risco muito grande de entregar algo mal feito, tem a ver com habilidade. E passei a fazer aquele negócio. Tudo bem que teve algumas consequências piores, que não vem ao caso, inclusive para a minha saúde, e eu consegui sair da gerência, eu consegui fazer seleção, sair da gerência, que era uma área que eu gostava, fui para outro lugar de mal com ela. Acabou a história? Não. Eu fui para uma outra gerência, ela virou gerente naquela gerência. Agora ela é minha gerente. E agora era assim: à tarde... Quer fazer alguma coisa? Ok. O mínimo suficiente. E o clima foi ficando insustentável, meus irmãos. Insustentável, porque na minha cabeça é aquela Esaú que quer me matar profissionalmente, que me lascou. Que todas as informações que eu tinha apontavam para ela ter feito isso contra mim, não é? E um dia temos uma reunião, conversando, eu cuidando de um trabalho lá, e ao final da reunião eu sempre saía rapidão, porque eu não vou ficar na mesma sala com essa pessoa. E ela: Silvio, eu quero falar com você. Tá. Aí, nós dois numa sala,
o que está acontecendo. Meus irmãos, sabe que a gente como crente, a gente sabe quando a gente está errado, né? Tudo bem, vai que ela me traiu mesmo, mas e daí? O Senhor Jesus foi traído, quem sou eu para fazer uma tolice? Aquela pergunta sozinha já me quebrou. E eu ainda quis ser o dono da razão. Olha o dedinho, ó. Você me traiu, você fez isso. Fulano disse que aconteceu isso, Beltrano disse que aconteceu isso, no sistema tem um log disso, e não sei o que, você me lascou. Ela falou assim, olhando todas essas informações, você só pode chegar a essa conclusão, mas as informações estão erradas. Eu vou te contar uma história. Quando você saiu de férias, eu briguei com o gerente, porque ele falou que ia fazer isso, porque ele sabe que você era muito próximo de mim e ele queria me atingir. E eu insisti com ele para ele não te colocar, e aí que ele te pôs mesmo, você só foi usado para tudo isso. E aquilo eu fui moendo, né? Eu fui moendo porque eu não tinha as informações todas, e eu fui tolo, e eu arrumei toda essa confusão. O fato é que eu só tinha uma opção ali, me perdoe. Ela sabe que eu era crente, me perdoe, eu fui um tolo, eu errei com você, nós estamos há 2 anos sem aproveitar desse coleguismo que a gente tinha, dessa parceria, eu te tratei com indiferença, eu isso, eu aquilo, e obviamente, imagina uma reunião dentro do Banco Brasil em lágrimas, era eu, e daqui a pouco ela também, me perdoe porque eu também não te busquei para a gente conversar, e a partir daquele dia, houve uma reconciliação tão boa, pela graça de Deus, obviamente, que me mostrou a tolice do meu coração, e uma volta de uma parceria profissional, porque nós não precisamos ser amiguinhos, não é? Até porque, de alguma forma, a gente não se associa com incredulidade, mas profissionalmente eu tinha que dar um bom testemunho, e a partir de então, eu me torno ali o cara que faz qualquer coisa, porque agora eu tinha que dar um bom testemunho para a glória de Cristo, e isso foi fruto daquele quebrantamento, daquele momento de choro, daquele, obviamente, momento de arrependimento e pedido de perdão, e houve essa reconciliação. Que dia, como eu me senti diferente, saiu um caminhão das minhas costas, e agora eu podia ser, de verdade, o crente que eu devia ser. Essa foi uma grande experiência na minha vida. E o texto de hoje, curiosamente, não fala só de uma história bonita de reconciliação entre 2 irmãos, mas ele fala de uma história, ele está apontando para a história da reconciliação promovida por Cristo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que toda a Escritura aponta para Cristo, mas onde está o Senhor nisso? Veja, nós somos os rebeldes, nós somos os que aprontaram contra o irmão mais velho, nós somos os que fugiram, nós somos os que traíram o Senhor, e mesmo assim, o filho mais velho veio para nos reconciliar com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Essa é a obra da cruz. É o Senhor vindo para nos buscar. E eu quero ver 2 aplicações rapidamente para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, vamos olhar para o próprio Senhor. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, se você teve uma conversão marcante, e isso não é necessário, porque o melhor dos mundos é você já nascer num lar cristão e crescer falando que já é de Jesus e nunca ter esse tipo de memória, mas aqueles que têm uma experiência marcante, tipo o Saulo de Tarso, quando abre os olhos, vem Jesus vindo ao nosso encontro. Essa é a realidade, metaforicamente falando. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos, a gente enxerga Jesus, o nosso irmão com a sua face gloriosa, para nos buscar, para nos reconciliar. É como o pai da parábola que lemos ainda há pouco. O pai é que foi traído pelo filho, porque quando o filho pródigo sai de casa, ele diz o que? Pai, eu quero a minha parte na herança. Herança só existe quando a pessoa morre. Se ele está pedindo a herança, ele está dizendo o que? Você já morreu no meu coração, pai.
Eu estou te matando, eu quero a minha parte e eu estou indo embora. Somos nós assim, pecadores, expulsos do Éden? Mas aqui o pai da parábola corre, pula no filho, abraça, beija, chora, igual Esaú fez com Jacó, e Cristo faz isso conosco. Ele nos busca, Ele nos alcança, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Que notícia gloriosa, meus irmãos. Esse sou eu e você, essa história é nossa. E mais, a diferença entre Jacó e Esaú é que nós não temos oferta que alcance a benevolência do Deus Trino e Santo. Nós não temos nada a entregar. E Jesus, por isso, Ele mesmo se torna a oferta inimaginavelmente grande como pagamento para a nossa reconciliação. Você não tem nada nas suas mãos para entregar ao Senhor, as suas mãos inclusive são sujas pelos delitos e pecados, e Cristo então faz essa obra de reconciliação, uma obra que aconteceu na cruz, porque ali foi pago um alto preço para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. Glória a Deus. É isso que aconteceu conosco. E mais, há uma alegria enorme no céu por cada um dos pecadores que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, como disse o Senhor. E a alegria do Pai pela reconciliação é a mesma que a da parábola do filho pródigo. O Pai se alegra com esta reconciliação promovida pelo filho mais velho, Jesus. Essa reconciliação é o motivo de alegria, de banquete, de regozijo e de restauração da dignidade de filho que estava perdido. Eu e você não éramos filhos. Nós éramos criaturas perdidas, mortas nos nossos delitos e pecados, e agora, pela obra de Cristo, a gente é chamado de filho. Jesus vira e fala o quê? Minha irmã, meu irmão. Imagina, é isso que a gente ouve. Agora nós fomos restaurados. Que notícia gloriosa, meus irmãos. Só essa notícia já seria razão do nosso regozijo, da nossa alegria. Mas eu ainda quero ver uma outra aplicação para nós. Uma vez que fomos reconciliados, agora tem consequências. Tem consequências para as nossas vidas. Vejam, eles viram em sentido totalmente oposto. Jacó e Esaú agora vão em sentido contrário, porque um é o crente e o outro é o ímpio, e isso é o que acontece conosco, isso que se chama conversão. A gente estava indo em sentido ao pecado e agora a gente segue rumando para Cristo, rumando para a terra prometida, rumando para Jerusalém celestial. E mais, agora a gente anda no caminho certo, na direção certa, com a presença e a proteção do irmão mais velho. Porque Cristo fala, eu vou com você, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Agora você não caminha sozinho. Eu sei, tem coisas difíceis aí fora. Eu sei, tem situações difíceis aí fora. Eu sei que tem horas que a tempestade alcança e fica tudo escuro. Eu sei que tem trovões, eu sei que tem relâmpagos, eu sei que tem dificuldades, mas Jesus está contigo, andando junto e te protegendo. Essa é uma consequência. Uma outra consequência é que agora os que foram alcançados passam a dedicar a sua vida como altar. Nós não elevamos mais altares de pedra. Agora nós somos o altar para a santa adoração a Jesus, que é feita em espírito e em verdade. O que foi reconciliado se torna um adorador. Agora nós somos adoradores. Nós somos o templo dessa adoração.
Você agora é essa torre de pedras, pedras vivas, e fica o spoiler para a noite, as pedras vivas que adoram a Jesus Cristo, o Senhor. Não tem crente que não seja adorador. Todo crente é um adorador ao verdadeiro Deus, ao Deus de Israel. Uma outra consequência desses que são reconciliados é que agora eles se tornam agentes da reconciliação, anunciando a todas as pessoas, em todos os tempos, em todo canto deste mundo, a mensagem da reconciliação como embaixadores de Cristo, conforme disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 20. Aqueles que experimentaram a reconciliação têm a enorme alegria de participar da obra e de ver outras vidas sendo reconciliadas com Jesus. Às vezes a gente precisa ficar falando para o crente, você precisa pregar o evangelho, ir por todo canto, blá, blá, blá. Mas, meus irmãos, isso não precisa ser lembrado como uma obrigação. Isso é uma alegria. Você agora que foi reconciliado, você é o ferramenta nas mãos do Senhor. Você é o agente, diz o texto bíblico, você é o agente da reconciliação. Você não é o promotor da reconciliação, você não é o dono da reconciliação, você não tem o poder para a reconciliação, mas você é a ferramenta nas mãos do Senhor. Você é aquele que é usado pelo Senhor para ver a reconciliação acontecendo. E é tão bom ver isso, meus irmãos, não é? Gente vindo aos pés de Jesus. E é óbvio, quando isso acontece, você só tem uma coisa a dizer: glória a Deus, Senhor, a glória é toda tua. Eu só fui um vaso dos mais fuleirinhos nas tuas mãos. Mas nós somos os agentes da reconciliação. E ainda, aqueles que foram reconciliados, eles se esforçam para fazer de tudo para manter a união com os outros irmãos. Nós promovemos a reconciliação com os de fora, mas nós sempre estamos promovendo a reconciliação uns com os outros, sempre que necessário, e sempre daquilo que depender de cada um, porque no que depender de cada um, busquem viver em paz com todas as pessoas, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos. Nós não toleramos viver brigados. Crente não vive de mal com crente. Crente não pode ter picuinha com crente. Crente não pode fazer a estupidez que eu fiz com a minha colega de trabalho. Crente busca a reconciliação. Por isso que o Senhor fala: brigou, não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, vai reconciliar o mais rápido possível. Casais, reconciliem-se, busquem a reconciliação, não percam tempo. Pais, busquem os seus filhos para a reconciliação. Filhos, busquem os seus pais para a reconciliação. Atenção, líderes da igreja, busquem as ovelhas para a reconciliação. Ovelhinhas, busquem os líderes para a reconciliação, porque ninguém é adivinho neste mundo. Às vezes a gente pisa no pé de alguém e a pessoa ficou magoadona com a gente e a gente nem soube, não teve a chance de pedir perdão porque não soube. Nós somos esses agentes, meus irmãos. A reconciliação é tão obrigatória, tão necessária, que o Senhor Jesus, lá em Mateus 5, diz que antes de entregarmos a nossa oferta a Deus, nós, deixa a oferta aqui, vou lá, busco meu irmão, me reconcilio com ele, e aí eu participo da oferta. Você tem vindo para a ceia do Senhor brigadinho com algum irmão? Porque se você está tomando a ceia do Senhor brigado com algum irmão, meu irmão, minha irmã, não faça isso. Busque a reconciliação. Não vá para o altar participar do sacramento brigadinho, de mal com outro. Isso é tolice. É claro que o texto bíblico diz: conforme o que estiver ao nosso alcance. Se você está em paz com tudo que você podia fazer, ok. Porque o restante, a gente não tem controle sobre o outro, mas você tem que fazer o máximo. E mais, você deve se esforçar ao máximo para acertar as diferenças com algum irmão, sem que isso precise chegar à presença de um magistrado civil. Coisa
terrível, coisa vergonhosa, absolutamente vergonhosa, é irmão levar irmão na justiça. Meus irmãos, isso é vergonhoso, simples assim, porque é sinal da nossa incompetência para nos reconciliarmos. Ok, tem hora que precisa, aí a justiça vai resolver, mas vai resolver debaixo da vergonha, porque são dois irmãos que não conseguem se reconciliar. Percebe como isso é sério, meus irmãos? Não é só uma coisa de processo judicial, não. É porque a gente não está conseguindo se dobrar ao nosso Senhor e à sua palavra. Nós não estamos conseguindo ser os agentes da reconciliação, os agentes promotores da paz. E aí a gente precisa de ímpio dizendo o que fazer. Não é triste isso? Então, lembre-se, meus irmãos, nós somos esses agentes da reconciliação. E eu ainda termino só fazendo uma pergunta, porque às vezes não conhecemos todas as pessoas, mas se você hoje, você que está me ouvindo, está entendendo essa história pela primeira vez, se você está entendendo que o Senhor está te reconciliando hoje com Ele, e essa reconciliação vai ser para toda a vida, eternamente, se você está ouvindo hoje pela primeira vez, me procure algum dos oficiais que nós queremos te explicar essa história. A bela história da reconciliação com Jesus. Louvado seja Deus pela reconciliação promovida por Jesus na cruz do Calvário, e que Ele mesmo nos use como agentes da reconciliação para a glória do Pai. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela reconciliação conquistada na cruz do Calvário. Nós, que não éramos de forma alguma merecedores, nós que merecíamos, na verdade, o Senhor vindo com toda a ira sobre nós, na verdade, tivemos o Senhor vindo, nos abraçando, nos beijando, restaurando a nossa vida e se alegrando conosco. Obrigado por tudo isso. E, ó Senhor, que essa alegria inunde o nosso coração, transborde do nosso coração, para que isso chegue a outras pessoas, para a glória do Senhor mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos